O Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético Mineiro e a imprensa se assusta porque o Felipe Luiz é maluco demais. Não bate bem. Vamos ver o que ele fez aqui nesse time do Flamengo para enfrentar o Atlético Mineiro e reverter esse placar, né? Já se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu like. Mais um corte aqui no canal com as informações, as análises, mercado da bola, Domingão. Então se inscreva, acione o sininho, deixa o like, bora pro vídeo. Vamos pro Rio de Janeiro, atualizar o lado do rubro-negro. É claro, o Galo tem a vantagem, mas o Flamengo tem se reforçado e espera também que cada vez mais vá ganhando força e, por que não, buscando uma classificação na Copa do Brasil. Beta? É verdade, Mari. Quase todos os reforços viajaram, menos o Carrascal, que não está inscrito nessa fase da competição, então só pode jogar caso o Flamengo avance às quartas de final. E para avançar, o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença, precisa correr atrás do resultado. Para essa partida de logo mais, o técnico Felipe Luiz não conta com Bruno Henrique e Luiz Araújo. Os 2 jogadores ficaram no Rio de Janeiro por conta de controle de carga. O Flamengo vem avaliando, fazendo esse planejamento por conta de desgaste para evitar qualquer tipo de lesão. Tem a listinha aqui também do departamento médico do Flamengo, Danilo em evolução daquela lesão na coxa, já está passando por fisioterapia, daqui a pouquinho já faz também trabalho dentro de campo. O De La Cruz também vem fazendo trabalho de força, expectativa até quando esse jogador vai retornar, e o Pulgar ainda se recuperando de cirurgia no pé. Agora a gente pode trazer de ponto positivo. O Flamengo conta com os retornos de Pedro e o Wallace Ian. Esses 2 jogadores estavam suspensos no jogo contra o Ceará, ficam à disposição do técnico Felipe Luiz. O treinador deixou Michael no Rio de Janeiro, mas por opção técnica. Quem retorna também à lista de relacionados é o Cebolinha, recuperado de uma tendinite. E aí nessa lista o torcedor, claro, que procurou muito pelo nome do Arrascaeta, porque esse jogador trouxe alívio para os torcedores, porque o Arrascaeta foi relacionado. Ele que sentiu um incômodo na coxa no último jogo, passou por exames que não detectaram nenhuma lesão. Então o Arrascaeta pode ajudar muito o Flamengo, logo mais que vai em busca dessa classificação. Bruno, Mário, eu volto com vocês. E como a Roberta falou, né, de olhar o nome do Arrascaeta, também pensa em todo o histórico do Arrascaeta exatamente contra o Atlético. E temos também os números do Hulk contra o Flamengo. Que contra o Flamengo são 15 jogos com 7 participações em gols, 4 gols e 3 assistências. O Arrascaeta, na história, tá pegando aí todo o seu passado também com o Cruzeiro, 26 jogos, 10 gols e 4 assistências, tem 14 participações em gols efetivas, o Arrasca. É a melhor notícia para o torcedor do Flamengo ver o nome do Arrascaeta nos relacionados, Jailson? Com certeza. Ainda mais o Arrascaeta com esse retrospecto contra o Atlético, né? Foi a Copa do Brasil, 2 anos atrás, não foi isso? Que o Arrascaeta também fez 2 gols de carrinho. Também, 2 gols na volta. 2 gols na volta no Maracanã. Então o Arrascaeta gosta de jogar contra o Galo, já mostrava isso na época que vestia a camisa do Cruzeiro, quando o Flamengo só manteve, e o Flamengo que tem tido dificuldades quando o Arrascaeta não está em campo, né? O Arrascaeta, a gente até falava ontem no Bola de Prata ali, sim. dos números do Arrascaeta, e o Arrascaeta, enfim, como criador ali, mesmo agora... Artilheiro da equipe, né? Então, mesmo agora jogando um pouco mais próximo do centroavante, né, sendo menos criador e mais aquela flecha, né, que a gente sempre fala... É óbvio, é uma baita da notícia, ainda mais pegando assim, rapidamente, o segundo tempo contra o Ceará. O Arrascaeta saiu, sentiu ali e o Flamengo simplesmente não conseguiu mais criar oportunidade de gol. Como é que tem que ser a postura do Atlético para o jogo de hoje? A gente estava discutindo isso, né, falando um pouquinho no começo ali do programa. É um time que consegue se comportar defendendo, que não pode deixar a bola com o Flamengo. Qual tem que ser a postura do Atlético? Então, a Mari vai falar aqui daqui a pouco. Eu tenho a minha lembrança, por exemplo, o Atlético vai ter muita questão de jogar em casa. Isso é um ponto. A torcida que vai à Arena MRV, obviamente, vai querer que o Atlético adiante as linhas de marcação, pelo menos, ou sufoque ali, pelo menos naqueles 15 minutos que a gente já está acostumado naquela empolgação. Só que eu também lembro do jogo da volta da Copa do Brasil, né? Que o Flamengo fez 2 gols. Na verdade, o primeiro gol é muito nítido. Que quando o Atlético estava todo em cima, tudo bem, precisava reverter, mas o Atlético estava todo em cima e o Wesley e o Gerson saem pelo lado direito ali em passes rápidos e o Flamengo consegue sair rapidamente nas costas. O gol do Plata, não? Não, o da raspada. Teve o lance da raspada, mas não, foi aquele lance que o Wesley teve o campo todo para correr, não sei se você vai lembrar.
E é justamente numa troca de passes no campo de defesa. O Atlético pressionou, mas deixou espaço. São outros jogadores, né? É outro treinador também do lado do Galo, mas eu acho que tem que ter esse cuidado em relação ao Atlético de subir muito a linha de marcação. Eu acho que se subir tanto justamente para tentar pressionar o Flamengo, pode oferecer justamente o espaço que o Felipe Luiz e o time do Flamengo desejam. E essa cautela, ela diz muito mais sobre o Flamengo do que sobre o Atlético. Porque, querendo ou não, se você for fazer o desenho, poxa, Mário, o Galo tem a vantagem do placar. Sim. Só que o Galo também não pode se colocar numa situação de... Tudo bem, vai ficar muito atrás. E ficando muito atrás, você pode sofrer um gol, porque não é que defensivamente o Atlético está impecável. O Cuca já montou defesas do título do Brasileiro, que o Atlético não sofria gol. Tinha uma certa segurança. Não é o caso dessa vez. A defesa bate cabeça e a gente vai falar sobre isso. Então, para você tomar um gol do Flamengo, que tem jogadores que têm muita qualidade, não é difícil. É natural você tomar um gol do Flamengo. E se você se expõe depois para tentar... com o nervosismo, o Flamengo também sabe acelerar o jogo e aproveitar. Então, não é que assim, o Galo tem a vantagem e não vale de nada? Claro que não, mas isso diz muito mais sobre a qualidade do Flamengo e de um respeito e uma cautela que sempre tem que ter na hora da estratégia, Dom. Perfeito. É um jogo com inteligência, mais do que o torcedor querer, não, tem que jogar ali em cima o tempo todo ou baixar totalmente as linhas. Acho que vai ter momentos que vai pedir. Foi assim também já no jogo da ida. Teve um momento que o Atlético no segundo tempo sobe a marcação e deu muito certo. E fez o gol assim, né? E fez o gol assim, com o Rony forçando o erro ali na saída de bola. Então, acho que vai ter uma variação dentro desse momento. Então, é um jogo muito mais do que a loucura ali, pressão, é com inteligência, é saber o momento certo. Acho que o Atlético, dentro do que o Cuca gosta de perseguições individuais, executou muito bem nos jogos para neutralizar a saída de bola do Flamengo. Acho que isso vai ser fundamental para você tentar tirar o Arrascaeta do jogo, lógico, no sentido não violento, neutralizar qualquer ação dele, do Jorginho, por exemplo, que são os jogadores que dão mais essa dinâmica, que ditam o ritmo do Flamengo, sobretudo o Jorginho na saída de bola. Acho que é muito mais esses pontos do que pensar, tem que jogar o tempo inteiro marcando o Flamengo lá em cima. Não, acho que não é por aí. É saber o momento de dosar e executar muito bem essas marcações, as perseguições individuais nos jogadores que são vitais para ditar o ritmo do jogo do Flamengo. Então, acho que é um jogo muito mais para a inteligência do Atlético Mineiro e tô com muito com o que o Jailson falou logo no começo do programa. Se ficar o tempo todo em cima, é o que o Felipe Luiz quer para você explorar os espaços. Então, acho que o Atlético tem que ser cauteloso e também sabendo que pode, atraindo o Flamengo, você tem espaço para atacar as costas com os jogadores de lado de campo, como o Rony, como o próprio Coelho. Então acho que o Atlético também tem boas alternativas para contra-atacar nesse jogo. Os pontos fortes e os fracos de Atlético e Flamengo é o que a gente analisa agora aqui no Sport Center. O que temos na tela aí, Bruno? Peneira aérea, é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. Times que mais sofreram gols a partir de cruzamentos de bola parada no Brasileirão. Juventude, o Fluminense, o Red Bull Bragantino e o Galo também, hein? Em 16 jogos, 3 gols sofridos. É um problema, então, defensivo do Atlético? É um problema defensivo do Atlético. E aí, quando a gente fala da bola parada, a gente pode falar do escanteio, a gente pode falar de uma bola levantada na área por falta, mas, obviamente, com a bola rolando também. Então, a gente vai separar... Eu separei 2 pontos fracos, quer dizer, 2 lances que demonstram muito esse ponto fraco do Atlético, que é um ajuste defensivo e que, muitas vezes, vai ter um personagem que é o Júnior Santos, que entra nessa conversa, que entra para poder, numa segunda etapa, ajudar a equipe, mas que na hora que a equipe vai para dentro da área, jogo contra o Flamengo, Campeonato Brasileiro, o Atlético até fazia um jogo interessante, mas é numa bola aérea que os jogadores batem a cabeça. Aqui tem 1, 2, 3 jogadores do Flamengo e tem um jogador do Galo ali atrás, ó, que não vai subir e não vai conseguir fechar. Então, os zagueiros do Flamengo, e o Jailson pode falar, eles entram entre os marcadores do Galo, que não sabe se pega o cara que está na frente ou se pega o cara que está atrás. Ele passa pelo meio, assim foi o gol do Léo, que abriu o placar e garantiu a vitória. Esse aqui é um show de horrores. Pelo amor de Cristo. Vamos lá, pro sistema defensivo do Atlético. Eu vou contar com vocês aqui. Vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, vou lotar de coisa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores do Atlético. E o Everson? Pronto. 10 jogadores do Atlético. Cara, essa imagem é muito boa. Olha isso, nós estamos falando de 10 jogadores do Atlético. E nós estamos falando, não sei nem como é que tira mais esse trem, de 3 jogadores do Red Bull Bragantino. Olha o que acontece. O Lianco tá fechando o segundo, talvez uma bola que espirra se o cara sai num contra-ataque. Tá fechando também o zagueiro.
Temos aqui dentro da área, volante, olha, Júnior Santos observando, o Bernard observando, o Igor Gomes parado na entrada da área e o Júnior Alonso sai para marcar um cara que tá sozinho. E aí sobra... Cadê? Quem que vai fechar? O Lianco estava fechando aqui junto com o zagueiro, desce o Scarpa para ajudar, desce o volante e ninguém para avisar que tinha um jogador sozinho. E aí parece o erro muito do Júnior Alonso, mas que no início da jogada ele tem que fechar, ó. Olha aqui, quem que tem que fechar esse jogador? Vamos lá. Ninguém viu. Mas posso te falar uma coisa? A forma que a imagem tava, parecia até que o cruzamento estava vindo do outro lado. Olha aqui. Assim, não parece que o cruzamento tá vindo pelo lado direito? Porque a bola tá cruzando. E o que o Júnior Alonso olha? Ele imagina que, pô, tem alguém de olho no cara aqui. Tem alguém de olho. Olha o olhar dele. Não, tem alguém fechando ali para poder salvar. E não tem nenhum jogador fechando o lado esquerdo do Atlético. E aí a bola sobra e o Red Bull Bragantino faz o gol de empate e que depois o Atlético consegue garantir a vitória. Mas muita facilidade pelo alto porque não sabe quem marca. Eu saio no Pedro e fica o Plata entrando sozinho, eu saio no outro ou vai entrar o Léo Ortiz no meio. Esse é um ponto fraco do Galo, já. Esse daí também fica mais ou menos pelos ajustes da formação tática, né? Do Atlético, entre linha de 3 e linha de 4, quem vai cobrir quem vai ser o lateral esquerdo. Exato. Também. Agora com o Arana vai ser volta. Esse cara que vai baixar, que talvez seja mais instintivo para ajudar. Sim. Então, eu separei aqui o gol do Santos contra o Flamengo. Essa imagem A1, né, que a gente chama, aí já é o término da jogada, do Neymar fazendo o drible tanto no Léo Pereira e no Léo Ortiz, mas eu quero essa imagem aqui, ó. Essa daqui, que é um ponto do Atlético. Quando o time do Flamengo perde a bola, o time do Flamengo, geralmente, a linha de defesa faz a marcação aqui, no meio-campo, e aí, quando você perde a posse da bola, você automaticamente deixa espaço para o seu adversário. Então, você vê todo mundo aqui correndo desesperado para trás, ó. Todo mundo correndo desesperado para trás. Foi uma saída de bola, que o Arrascaeta acabou perdendo. E o Guilherme teve todo esse espaço aqui, ó, para sair correndo, para explorar. Ele sai correndo, ó o Wesley, que nem tá mais no Flamengo, né? Mas enfim, o Wesley tentando baixar aqui para chegar e tá vendo a cavalaria toda tentando chegar, né? Todo mundo do Santos também vindo e os jogadores do Flamengo tentando chegar. Mas não vai conseguir. E aí o Guilherme, tudo bem, tem a genialidade do Neymar, que vai se livrar de 2 jogadores com a facilidade danada. Mas ele se livra também porque o zagueiro tá vindo na velocidade tá vindo desesperado, e não freia, né? Exatamente. E assim, esse é um ponto que o Atlético já explora muito bem com o Coelho pelo lado esquerdo. Então por isso que eu destaquei esse gol do Guilherme, esse gol do Neymar também com a jogada do Guilherme. Porque hoje vai acontecer muito disso, do Flamengo marcar lá em cima, justamente porque já está atrás do marcador, e o Coelho pode justamente explorar esse corredor pelo lado esquerdo. A gente não combinou, então eu apresentei um ponto fraco do Galo, que é a bola parada, você apresentou agora aproveitar as linhas do Flamengo. E eu vou pegar um ponto forte do Galo, que seria claramente falar da bola parada do Hulk. Falta, escanteio, etc. Seria muito óbvio. Então, eu fui tentar buscar algum padrão tático nos gols com a bola rolando do Atlético, que é a velocidade que o Galo vai tentar chegar pra frente. Não vai trabalhar essa bola de um lado pro outro. O Galo, a bola tá saindo com o Everson lá no tiro de meta, quer dizer, dentro da área. Ele vai dar um toque, Rony vai acelerar e a jogada do Atlético já tá lá no campo ofensivo e vai ser o gol do Igor Gomes. O time não vai trabalhar a bola, o Everson não vai sair jogando com o zagueiro, com o Lianco, que vai tocar pro Scarpa, que vai voltar. O passe, o Atlético trabalha com 1, 2, 3 toques na bola. E o Cuca gosta dessa casquinha desde Jô, Davidson. Desde 2013, né? O gol contra o Bucaramanga é exatamente isso que você falou na Colômbia. Sim, o gol do Igor Gomes. O Igor Gomes e o Hulk. Exato. 1-2. Isso chama atenção porque, querendo ou não, o Rony também participa muito. Porque a gente vê o Rony como o jogador que vai pra velocidade, mas ele tem sido o cara que sai da posição, atrai a marcação para um outro cara passar. Esse aqui foi o jogo contra o Internacional. Então o Galo começa no sistema defensivo. Não vou tocar em lateral, eu já vou acelerar. Olha quem recebe essa bola no meio de campo. Vai ajudar aqui junto com o Rony. O Rony tá aqui. Tem o Igor Gomes desse lado e vai ter o Júnior Santos aqui desse lado. Então o Galo vai tentar em 3 passes, ó. Não, o menino? É o menino. É o menino. E aí em 3 passes chegando com o Júnior Santos. Olha só. O Galo não trabalha a bola. A bola sai do sistema defensivo do zagueiro. O Gabriel Menino, verdade. Sim. Com o Igor. Vai você, Júnior Santos. Que foi também uma das poucas vezes que o Júnior Santos apareceu. Então você não vai ver um Atlético trabalhando como ele já trabalhou em momentos de títulos. Tá numa fase importante. Acho que o Galo contrata um Renier para ser talvez esse jogo pelo meio que o Galo não tem. Porque ele tem que acelerar o jogo inteiro. Toca no Rony para ele tentar finalizar dentro do gol. Toca pro Júnior Santos para tentar pegar num ponto futuro também.
Vamos ver o Reinier. A gente vai falar muito do Reinier ainda. Não sei se ele é esse 10, Não, assim, né? Exatamente isso que eu queria pontuar, mas isso é papo para depois. Aqui eu vou destacar a construção do Flamengo, que aí tem a parte positiva e a parte negativa, né? A parte positiva no sentido de ter o Léo Ortiz e o Léo Pereira, justamente, que são caras com muita qualidade. Aqui, olha o espaço. Justamente porque Que lado que é esse? Lado direito de ataque, esquerdo de defesa, né? Emerson, né, é isso aqui. Emerson Royal. O Plata vai fazer infiltração justamente nesse espaço, mas aqui, ó, Bruno Henrique, como você bem botou em relação aqui, o Arrascaeta no espaço que justamente gera para ser atacado. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Léo Ortiz tem um bom passe. E o Léo Ortiz vai dar uma triveleta daquelas e o Plata consegue ajeitar para o Arrascaeta. Mas, por que eu falei em ponto positivo e ponto negativo? E aí eu vou explicar. Quando o Léo Ortiz e o Léo Pereira não conseguem esse passe, o time do Flamengo fica tocando aqui, né? Toca pra cá, que toca pra cá, que toca pra cá, que toca pra cá e vai tentar o retorno. Fica mais ou menos nesse arame liso. Então, se o Atlético postar lá atrás uma linha de defesa bem organizada, pode dar dificuldade para o Flamengo justamente explorar esses espaços. Então, assim, tem a construção muito boa com os dois zagueiros, mas o Flamengo tem tido dificuldades para criar esse tipo de oportunidade contra equipes que jogam de forma num bloco muito mais baixo. Vamos ver como vai ser hoje, se o Léo Ortiz, né, o Léo Pereira, os zagueiros, vão ter mais espaço, mas o ponto principal é ter o Jorginho de volta. O Jorginho de volta, ele consegue dividir essa atenção na hora da saída de bola. Boa aula, então, do Jailson e da Mari, mas qual é a importância da Copa do Brasil para o Flamengo? O Felipe Luiz responde. É verdade que temos aí incorporações novas, uma janela extraordinária do clube, e na qual alguns jogadores chegaram sem ainda ter muito tempo de ter treinado nem nos clubes que estavam, né? Alguns jogadores estavam de férias. O objetivo é disputar todos os títulos, né? Hoje o Flamengo ele te permite isso. Você, com esse elenco altamente qualificado que temos, ele te dá a possibilidade de disputar os títulos, de brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. Particularmente, volto a repetir o que eu falei ano passado, para mim é um privilégio ter esse número de jogos para jogar. Não reclamo, porque os melhores jogam mais jogos, isso quer dizer que somos um dos melhores. Eu particularmente quero ganhar todos os jogos que venham pela frente. Nunca vou escalar um time para perder um jogo. Bom, é um objetivo que está em risco hoje, né? Com essa desvantagem. Sim, por isso que teve a correção da rota lá do que eles falaram em relação ao que era prioridade. Que era o brasileiro quando ele falou, né? Aí botaram os reservas contra o Central Córdoba, porque o Boto lá falava o tempo todo do brasileiro. Depois daquilo ali, nunca mais. Mas colocou os reservas no primeiro da Copa do Brasil. Então, mas agora teve a questão da sequência de minutagem, sequência de jogos. O Jorginho, a gente falou, o Jorginho não tinha parado. Controle de carga. O Luiz Araújo e o Bruno Henrique, mas não tá mais rolando de poupar 8 jogadores, 7 jogadores. Tá tentando controlar e às vezes tirar 3, 4, enfim, dependendo da sequência, mas não tem mais essa. Então, mas aí no Palmeiras e Corinthians, pelo fator derby, a gente estava falando, no caso do Palmeiras, que ele ainda vai ter Libertadores e Brasileiro pela frente, mas mesmo assim a gente chegou à conclusão que é o jogo da vida. Claro. Pro Flamengo é? Não, menos do que pro Palmeiras para mim. Porque você tem o fator clássico, acho que assim, lógico que é pesado. Para um clube que nem o Flamengo, o Felipe Luiz, você vai lutar para todos os títulos. Não é a prioridade, mas assim, o Flamengo, a partir do momento que monta o elenco que montou, é para rodar e brigar por tudo mesmo assim. Não é para cair nas oitavas de qualquer exato. Copa. Então, assim, lógico que não é agradável, isso tem um impacto, ainda mais no momento que a gente está questionando o desempenho do Flamengo nos últimos jogos. Então tem esse impacto. É que no caso do Palmeiras eu coloco a mais, porque tem o fator clássico. Aí é um negócio que pesa, ainda mais já tendo perdido para o rival no Campeonato Paulista. Por isso eu acho que pesaria mais para o Palmeiras a eliminação do que para o Flamengo, mas não que é um negócio tranquilo para o Flamengo. Tem um resumo. Vamos ver se vocês vão me entender ou se o pessoal de casa vai me entender. Vai. O resumo é o seguinte... Olha pra câmera, só pra ver se a gente vai ter um no alvo. Não vai ter no alvo, não. Só pra gente finalizar aqui. Não vai ter no alvo, não. É o seguinte, nas 3 competições, né, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, a Copa do Brasil seria a menos relevante. Concordo. Dos dois. Só que se o Flamengo ganhar,
Se o Flamengo foi eliminado hoje, Tem barulho. já tem barulho porque não vai ter tríplice coroa, que é o que a torcida acha. torcida quer. Que a torcida como que pode, acha. né? Uns com Que o elenco e o quanto que o torcida dinheiro que o coroa, já Flamengo tô gastou. feliz. E o Flamengo tem que brigar pelos 3 títulos. Então, beleza. Tipo assim, a gente não vai cobrar, né? A gente não vai cobrar se ganhar. Sim. Ué, mas aí... É bom não perder. Se chegar na final, Entendi. vamos botar assim. Mas Mas caiu se nas cair nas oitavas. oitavas, ainda tem o Brasileiro e Libertadores. Não, não é essa. Não é essa. Tem que chegar nas 3. Entendi. É isso. Mas eu acho que o torcedor vai emocionado pensar assim, tudo bem, o que não pode é dentro do clube. Você Claro, tu Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo que enfrenta hoje o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, as oitavas. Vai dar Mengão, hein? Vamos virar esse jogo aí, porque o Arrascaeta é o carrasco do Galo e vive rivalidade à parte aí com o Atlético Mineiro. Autor de 10 gols contra o time mineiro, a maior vítima de sua carreira, o uruguaio, é trunfo do Mengão para o jogo da volta das oitavas da Libertadores dessa competição nesta quarta-feira em Belo Horizonte. Jorgeano de Arrascaeta é o nome da emoção. Numa noite para lá de enlouquecedora, traz aqui o GE. Arrascaeta vai marcar o gol da vitória do Mengão mais uma vez aí. 2-0 Mengão, coloca o seu palpite aí na descrição, nos comentários da descrição, você não tem acesso, né? Nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo.